Boa noite, meus irmãos de doutrina. Estamos aqui novamente, para conversarmos sobre Deus, sobre Jesus, sobre os nossos espíritos, a nossa trajetória aqui neste planeta, Passando por todos esses momentos difíceis, que a humanidade está passando, mas uma grande lição para todos nós, que saiamos mais fortalecidos de tudo isso que está nos acontecendo, Saiu aí um decreto permitindo a abertura dos templos, resguardando o distanciamento, as medidas de segurança, mas eu penso da seguinte forma: já esperamos tanto tempo, as pessoas começaram a ser vacinadas, então eu acho que compensa esperarmos um pouquinho mais para retornarmos à nossa casa, Depois nós conversaremos sobre esse assunto com a diretoria, com as pessoas de forma geral no nosso grupo, neste grupo, Conversaremos sobre isso para a gente chegar no consenso desse retorno à nossa casa, Então hoje eu escolhi aqui para fazer essa explanação do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 52, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Então a lição chama Dons, é a 52. Então diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Então, Emmanuel traz para nós da seguinte forma: certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater, entre aspas, à porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-se pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto,
Cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente, né? Então, os dons, como Emmanuel explana para a gente, todos nós temos, mais ou menos, e dependerá de quê? Do nosso esforço, da nossa vontade, né? Aqui na Terra, por exemplo, para a gente obter um certificado de conhecimento em alguma área aqui do conhecimento humano, nós temos que frequentar as escolas, né? Até o grau que desejarmos. Se eu quero ser um técnico, né, eu vou fazer uma escola técnica, mas não é só fazer a escola. Eu tenho que me aprimorar dentro daquilo que eu desejo. Não é só chegar numa faculdade ou numa escola e fazer um curso. Eu tenho que fazer um bom curso, né? Eu tenho que me esforçar para que eu aprenda bastante. Não é só chegar no final e ter um diploma. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber. Se eu desejo fazer uma faculdade, naquela especialização que eu desejo, né, eu tenho também que estudar muito, tenho que me habilitar para entrar nessa faculdade e aprender. Então, assim, esses dons terrenos, aquilo que nós desejarmos aqui, temos que nos esforçar, como ele fala aqui, né? O homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos, né? Aí vem logo em seguida ele fala: qual ocorre no patrimônio das realizações materiais acontece no círculo das edificações do espírito. Então, para que eu melhore como pessoa, como espírito, né? Intelectualmente, moralmente, né? Eu também tenho que me esforçar. É isso mesmo? Ele fala aqui: indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Mas para a gente receber, ele diz aqui na frente, a gente precisa bater a porta, ou seja, eu preciso buscar, eu preciso me interessar, eu preciso ter boa vontade. Muitas vezes eu tenho que renunciar a muitas coisas que é do campo material ou do campo, né, terreno, separar um tempo para que eu possa me dedicar às coisas de Deus, né? Então esse equilíbrio devemos ter entre as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades do dia a dia e as nossas necessidades do espírito. Muito mais as necessidades do espírito. Porque as necessidades materiais vai muito da ambição de cada pessoa. Muitas pessoas às vezes gostam de acumular, né? Gostam de ter casas, gostam de ter mais de um carro, gostam de ter, né, uma casa na praia, gostam de ter muitas vezes um barco, né? Aí vai da ambição de cada um. E quanto mais a gente se envolve em coisas materiais, menos tempo vai sobrando para as coisas espirituais. Isso é fato, né? A gente poder distribuir o nosso tempo, né? E às vezes precisariam de muito mais do que 24 horas, né, do dia para atender a todas essas necessidades, né? Aí ele vem falando aqui, qual o dom que eu quero e o que eu tenho que buscar para obter esses dons. Ele fala aqui, queres o dom de curar? Começa amando os doentes, começa chegando perto das pessoas, tratando as pessoas que estão, né, numa situação difícil, de alguma enfermidade, de alguma coisa assim, né? Procurando ajudar, ele fala aqui, a solução de suas necessidades. Muitas vezes a necessidade da pessoa, quando você às vezes não é um médico, né? Mas você pode chegar
e frequentar e a casa dessa pessoa, conversar, se você tem esse acesso, se você vai a um hospital fazer uma companhia, passar uma noite com um doente, alguém conhecido, né? Que você tem que ter essa necessidade. Muitas vezes a família, com tanto tempo que às vezes uma pessoa fica internada, ela tem necessidade dos amigos ajudarem, porque vai cansando todas as pessoas da família. E muitas vezes as pessoas trabalham, não tem esse tempo, né? Então ele fala aqui, o dom de ensinar? Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes, né? Quantas vezes, às vezes, a gente lê ou vê uma TV, ou vê uma coisa, coisas tão supérfluas. A gente tem que ser mais seletivo, né? Temos que ser mais seletivo nessas situações. De quando você ligar uma TV, às vezes você está com tempo para ver isso, procurar um programa que te acrescente algumas coisas, né? Pode ser uma boa música, né? Um programa assim de uma entrevista, de uma palestra, de uma coisa que acrescente alguma coisa na tua vida. Aí você vai aprendendo, né? Como você vai ensinar alguém se você não aprender as coisas da vida e as coisas do espírito? Então, para ensinar alguma coisa, primeiramente temos que nos instruir, primeiramente nós temos que saber, né, para isso. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Olha que importante isso. Muito importante. A disciplina que nós temos que ter na nossa vida, né? Que é uma coisa que nos aborrece é aquela pessoa indisciplinada. Né? Cada hora ela faz uma coisa, cada hora ela larga um negócio num lugar, ela não tem aquela disciplina para fazer uma leitura, por exemplo, né? O assunto que ela quer buscar, o assunto que ela quer pesquisar, né? A disciplina, na minha maneira de pensar, é quase tudo na nossa vida. É a disciplina em tudo em que vamos realizar nossas coisas, né? É a nossa organização. Que essa nossa organização nas coisas materiais revela a nossa organização nas coisas espirituais também, né? A própria disciplina do tempo, né? De você equacionar o seu tempo, né? Ordenar o seu tempo dentro daquilo que você precisa, daquilo que você necessita no seu dia a dia, né? Então ele fala aqui, então essa disciplina é muito importante em todos os aspectos da nossa vida, né? Nosso dia a dia, uma das coisas mais importantes é a disciplina na nossa vida. Pretendes falar com acerto, aprende a calar no momento oportuno. Olha que para falar você tem que calar. Olha que dicotomia aí. Mas por quê? Porque você poder falar, você primeiro tem que aprender a escutar. Né? Como é que você vai falar se você não prestar atenção naquilo que alguém, né, que é bem formado, alguém que aprendeu mais do que nós, né? Porque quantas pessoas sabem muito mais do que nós sabemos, né? Não só pela experiência da vida, pelos anos que tem, mas às vezes por um esforço próprio. Às vezes até um jovem pode saber muito mais do que a gente, dependendo do esforço que ele fez, do conhecimento que ele adquiriu, não é mesmo? Então a gente tem que aprender, né, a calar nesse momento para escutar o que as pessoas estão dizendo, né? Sem tumulto, com tranquilidade, sem murmuração, sem nada, com calma, com paciência, né? Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? O que nós temos que fazer? A nos aproximarmos dele, não é? Não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. Esse sacrifício é a renúncia, né? Muitas vezes eu posso querer fazer uma coisa, mas eu coloco na frente a necessidade do meu irmão, né? Deixo de fazer algumas coisas minhas, que podem ser para depois, ou às vezes são coisas até supérfluas, se eu analisar bem, podem ser supérfluas. Será que eu preciso de fazer aquilo naquele momento?
eu posso ter um proveito muito maior ajudando alguém, né? Procurando ver a necessidade do meu próximo, né? E não colocando tudo que eu quero na frente, tudo, né? O egoísmo nosso na frente, porque uma das coisas que mais perturba a nossa vida, nas nossas escolhas, é o nosso egoísmo, né? Querendo tudo nosso na frente em primeiro lugar, né? Então ele diz aqui: as qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Olha que importante isso aqui, porque, vou repetir, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Todos nós temos uma história de vida diferente. Então, a porta em que eu vou atravessar e a chave com a qual eu abro essa porta, né, é diferente de cada pessoa. Cada espírito, quando foi criado, ele trilhou por caminhos diferentes. Tem muitas coisas comuns, mas o caminho de cada um é diferente. A sua história, ao longo da sua existência, não só dessa vida, mas de outras vidas, os caminhos são completamente diferentes. Há muitos pontos comuns, mas cada um individualmente. Por isso que cada um de nós irá responder pelos próprios atos, né? Individualmente, porque tivemos escolhas diferentes. A porta, como ele diz aqui, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Que chave é essa? É o nosso proceder. Como eu estou procedendo diante de cada obstáculo da minha vida? Como eu estou enfrentando esses obstáculos? Será que eu estou fazendo isso com amor? Com respeito? Com disciplina? Para com as pessoas ou estou passando por cima das pessoas? Aí essa porta será super larga, né? Vai passar muitas pessoas com pensamentos semelhantes, com as facilidades semelhantes às nossas, né? Não iguais, mas semelhantes às nossas. Aí elas acham que está tudo muito fácil, mas a porta é muito estreita para cada um de nós, porque as dificuldades, né? As renúncias, como nós citamos ainda há pouco, temos muitas renúncias a fazer e essa chave é específica, né? Cada um tem as suas respostas, cada um tem as suas responsabilidades diante daquilo que vai atravessar, diante dessa vida que o Espírito está conduzindo essa vida, né? Para alcançarmos uma plenitude. Então, esses dons, todos nós não podemos reclamar, porque os dons estão aí expostos para cada um de nós. É como se tivesse uma mesa, né, colocada como se fosse uma refeição, mas ali estariam os dons colocados nessa mesa e eu vou escolher qual que eu quero, né? Qual que eu desenvolveria melhor nessa existência. Cada um tem um dom, os dons são diferentes. Qual dom que eu tenho, qual o melhor nessa existência atual que eu vou escolher para desenvolver e atingir um objetivo, que é o melhoramento do espírito. Então, são as minhas escolhas que vai fazer de mim uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. Então, meus irmãos, eu agradeço a todos, né, que prestaram atenção, que acompanharam essa explanação da noite de hoje e espero que muito brevemente a gente possa estar presencialmente na nossa casa, né?
agora que as pessoas estão vacinando, e eu acho que bem breve a gente poderá estar junto novamente. Que Deus nos abençoe nessa noite, nos guarde e que possamos seguir nessa trilha em direção ao nosso Pai. Boa noite para todos. Obrigado.